Mateus 24, a partir do verso 1, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos mais uma vez curvar a nossa fronte, orar, suplicando ao Senhor que nos abençoe na pregação da palavra. Pai amado, estamos diante das palavras de Cristo, e o Senhor, Pai, bem o sabe, quanto nós homens, por vezes, enfrentamos dificuldades na compreensão da palavra de Jesus. Falamos isso não para dizer que aquilo que Cristo falou foi confuso, não, de modo nenhum, mas reconhecendo a nossa limitação, as nossas fraquezas, a nossa, Deus, incapacidade de discernir tudo com perfeição. E rogamos, ó Deus, assim, portanto, a tua assistência para nos ajudar. À medida que vamos considerar as palavras de Cristo, que façamos, ó Deus, pela direção do Senhor, para que aquilo que formos falar seja de acordo com a tua vontade. Ó Deus, e perdoa as nossas fraquezas e pecados. Abençoa a igreja, abençoa o teu servo. Dá-nos, ó Deus, atenção, dá-nos interesse, dá-nos concentração para aprender mais da tua palavra. Assim oramos confiados no Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo. Na mensagem de hoje nós temos um único objetivo. Nós queremos ver as diferentes correntes ou escolas de interpretação do capítulo de Mateus 24 e 25. Semana passada nós tivemos uma primeira oportunidade para refletir sobre esta passagem
E nós falamos para o irmão como esses 2 capítulos, especialmente Mateus 24, ele é notório pela sua complexidade. Alguns reputam como um dos, se não o maior capítulo da Bíblia em termos de dificuldade na sua interpretação. Como mencionei na oração, não é nenhum detrimento da palavra de Deus, não é detrimento do Senhor Jesus de modo algum, mas de fato ele trata de assuntos que estão, assim entendemos, no nosso futuro. Aqui estamos tratando daquele tema chamado da escatologia, que diz respeito às promessas de Deus, as coisas que ainda hão de se cumprir. E pelo fato de estar à nossa frente, e a linguagem profética, por vezes, ser uma linguagem simbólica, um tanto quanto enigmática, isso traz para nós dificuldades de interpretação, o que tem causado, mesmo entre aqueles que são estudiosos sérios da palavra de Deus, que aceitam as doutrinas da inspiração bíblica, da inerrância, que estão dentro da chamada ortodoxia cristã, mesmo esses, divergem radicalmente na interpretação desta passagem. E antes, portanto, de nós entrarmos nos pormenores deste capítulo, deste chamado sermão profético do Senhor Jesus, queremos, como falamos que iríamos fazer semana passada, hoje, considerar as diferentes escolas de interpretação, considerando as suas pontos fortes, vantagens, as críticas que nós temos a cada uma delas e apresentar, portanto, aquela que nós identificamos, nos parece ser a mais adequada para a interpretação, como um esquema mais adequado para se aproximar dessa passagem e interpretá-lo de uma maneira a fazer sentido do todo. Muitas vezes essa passagem ela nos parece como que um grande quebra-cabeça. E eu digo um grande porque, de fato, aqui Jesus toca em vários temas, em vários assuntos, ele trata de vários detalhes, e a dificuldade é, para nós, encaixar todos esses detalhes num todo coerente, num todo que, de fato, não faça violência ao texto, e aqui imagine vocês, crianças, que brincam de quebra-cabeça, sabe quando quer forçar uma peça na outra e ela não se encaixa muito bem. Às vezes a gente até consegue encaixar, mas fazendo violência à peça, danificando. E às vezes corremos o risco de fazer isso com esse sermão. Tentar fazer a compreensão do todo, mas de uma maneira que força um pouco o texto. E pedimos a Deus, então, com toda humildade, que Ele nos abençoe, que Ele nos direcione. Sabemos que todas essas escolas de interpretação, todas elas têm os seus desafios, nenhuma parece, de fato, uma sim, nós temos uma preferência, mas todas elas têm desafios e dificuldades, e fazemos isso, portanto, com humildade, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos dê direção. Antes de falarmos, então, das diferentes escolas de interpretação, eu quero fazer uma breve, eu espero, recapitulação do contexto e das dificuldades interpretativas que o texto traz. Aquilo que falamos semana passada, queremos falar hoje de forma resumida. Primeiro, o contexto. Qual é o contexto? Queremos ver o contexto primeiro amplo e o contexto imediato. O contexto amplo, maior aqui dessa passagem, diz respeito a falas do Senhor Jesus Cristo, que são de um anúncio de condenação e juízo contra Jerusalém, contra o templo, contra a liderança judaica, contra a religião judaica daquela época. Os irmãos devem se lembrar que várias passagens nesse contexto remetem para isso. Quando Jesus, por exemplo, falou contra a figueira infrutífera, ele não apenas condenou a figueira, ou melhor, podemos assim, exortou a figueira por ela não dar fruto, mas ele pronunciou uma sentença de juízo contra ela, fazendo com que ela secasse imediatamente. Então veja, o contexto não é Jesus apenas denunciando erros,
mas anunciando um juízo que viria. Ele fez isso na figueira infrutífera, que era um símbolo de Israel. Nós temos as parábolas dos lavradores maus em Mateus 21, verso 33 a 46, quando o Senhor Jesus, após falar daquela parábola que representava o povo judeu, que foi como que um terreno que o Senhor preparou e arrendou a uns lavradores, e aqueles lavradores, no contexto, era o povo judeu, e eles não deram os frutos, eles foram negligentes, eles não produziram os resultados. Ao Jesus explicar aquela parábola, ele diz que aquilo, de fato, representava o povo judeu, e ele diz o seguinte: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Veja, novamente, uma palavra não apenas de exortação, mas de juízo. O reino será tirado. E isso foi ficando cada vez mais severo nos discursos de Cristo. No capítulo anterior, o capítulo 23, Cristo pronunciou os ais contra a liderança judaica. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, onde ele fez uma denunciação muito severa, cortante, penetrante dos erros daquele povo, mas ao final desse sermão ele anunciou novamente, dentro do padrão, uma palavra de juízo. Ele diz, Mateus 23, verso 38 e 39, eis, e aí a consequência sobre todos os erros dele, eis que a vossa casa ficará deserta. E a casa aqui, nós entendemos, é uma referência ao templo, onde Jesus não mais chama de a minha casa ou a casa do meu pai, ele chama de a vossa casa, e ele diz ficará deserta, isto é, inabitada. Deus sairá de lá. Aquela casa que representava a morada de Deus entre os homens, agora se torna uma casa abandonada, no máximo habitada por homens e não pelo próprio Deus. E quando entramos no capítulo 24, nós vemos isso, não é? Nós vemos o Senhor se retirando. Verso 1, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. E essa saída aqui é simbólica da casa ficando deserta. Agora o Senhor Jesus não mais está no templo, ele sairá para nunca mais voltar, e dá então ensejo ao contexto imediato. O contexto mais amplo é uma série de falas de Cristo, não só exortando, mas anunciando um juízo iminente contra o povo judeu. Mas o contexto imediato é que ao Jesus se retirar do templo, os discípulos vêm até Cristo e trazem aquela fala: Senhor, vede que pedras, vede que construções, chamando a atenção de Cristo a beleza do templo, que de fato era uma construção impressionante, construída por Herodes o Grande, e de fato eles que eram galileus, podemos chamar assim, do interior, ao visitar Jerusalém, a capital, vendo aquela construção, ficaram impressionados e chamaram a atenção de Cristo, e portanto nesse contexto Cristo diz: vede essas construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí então ele faz esse anúncio cada vez mais severo, cada vez mais explícito, e agora dizendo: o templo, para todos os efeitos, será destruído de maneira tal que não vai sobrar nada. Nenhuma pedra vai ficar sobre a outra, será tudo derribado, tombado. Sabemos, como falamos semana passada, que de fato essa palavra de Cristo, uma palavra profética, se aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi sitiada pelos romanos, pela liderança de Vespasiano, um capitão de Nero, o imperador Nero, e invadiu Jerusalém, e com muita barbárie, com muita atrocidade, incendiou a cidade, matou centenas de milhares de judeus, sitiou a cidade antes disso por muito tempo, provocando fome, provocando canibalismo entre o povo judeu, que comia os seus próprios filhos, invadiu a cidade, destruiu o templo, incendiou tudo, e de fato não ficou pedra sobre pedra. Porém, quando Jesus anunciou isso, os discípulos ficaram encucados e perguntaram a Jesus. E aqui está o mais contexto imediatíssimo do sermão de Cristo, quando no verso 3 eles fazem essa pergunta para Cristo. Acompanhe no texto. Pergunta é fundamental para entendermos o sermão.
ele diz o seguinte: no Monte das Oliveiras, isto é, após Jesus anunciar a destruição do templo, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe perguntaram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Foi a pergunta que deu ensejo a todo o sermão profético. E tão importante quanto entendermos o sermão, é importante entendermos a pergunta. Porque o sermão é uma resposta à pergunta. E a pergunta pode ser entendida de várias maneiras e tem sido, sim, entendida de várias maneiras. E esse é o contexto. Então veja que eles perguntam a Cristo, em particular, e aqui uma curiosidade, o Evangelho de Marcos nos mostra que esse em particular foi para apenas 4 dos discípulos de Cristo, Pedro, Tiago, João e André. Então esse sermão profético foi um sermão proferido por Cristo para 4 dos seus discípulos. E eles fazem uma pergunta que, primeiro, procura saber o tempo das coisas. Quando sucederão isso? Então, Jesus anunciou que algo estava para acontecer. Ele falou sobre a destruição do templo, que não ficaria pedra sobre pedra. E eles querem saber o quando. E o quando do quê? Veja, primeiro eles fazem menção a 3 elementos aqui na pergunta. Primeiro, quando sucederão, em primeiro lugar, estas coisas? O que são estas coisas? Essas coisas aqui, pelo contexto imediato da passagem, diz respeito a quê? À destruição do templo. Isso aí é unânime entre os comentaristas da palavra de Deus. Jesus acabou de falar que não ficaria pedra sobre pedra, e eles perguntam quando isso vai acontecer. Quando o templo será destruído. Mas eles perguntam também, conjuntamente, outras 2 questões. E que sinal haverá da tua vinda, a vinda de Cristo, e da consumação dos séculos? Então, 3 coisas aqui. Eles perguntam a respeito da destruição do templo, da vinda de Cristo, da consumação dos séculos, e em referência a essas 3 questões, eles querem saber quando acontecerá e que sinais eles haveriam de perceber de que essas coisas estão para acontecer. Essa é a pergunta. A dificuldade que nós temos em entender isso, entender a resposta de Cristo a essa pergunta, é que a resposta de Cristo parece entrelaçar na sua resposta esses 3 elementos. Muito embora alguns entendem são elementos distintos, outros não, eu irei falar, outros entendem que é uma coisa só. Ao Cristo responder, Cristo responde essas 3 coisas numa só tacada. E para nós, quando lemos todo o sermão, parece que ora ele está falando de uma coisa, ora ele está falando de outra, muitas vezes no mesmo parágrafo, por assim dizer, sem uma clara separação, e tudo isso gera para nós uma grande dificuldade. E uma das grandes dificuldades, há várias dificuldades ao longo desse sermão, eu não irei tratá-las todas aqui agora introdutoriamente, à medida que formos expondo os detalhes, nós vamos lidar com elas uma a uma, mas talvez a grande dificuldade nesse sermão, que dá ensejo às várias interpretações, é o verso 34 de Mateus 24. Grave esse número, verso 34. Porque até o verso 34 deste sermão, Jesus anunciou um monte de coisa que iria acontecer. Ele anuncia guerra, fome, enganadores, falsos cristos, os elementos se desfazendo abrasados, a pregação do evangelho indo para todo mundo, vendo o sinal da vinda do Filho do Homem. Ele anuncia várias coisas que nós sabemos em referência a esses 3 elementos. Porém, quando chegamos no verso 34, Jesus diz para nós o seguinte: em verdade vos digo,
que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, a nossa interpretação imediata é, bom, tudo que Jesus falou até aqui deve se cumprir antes de passar a geração, isto é, aqueles que estão ali contemporâneos ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a leitura imediata que fazemos do texto, não é? E gera, como você pode imaginar, uma série de dificuldades. Ora, Cristo já voltou ou não voltou? Dado que, antes do verso 34, Cristo falou sobre a sua vinda. O evangelho já foi pregado a todo mundo ou não? A grande tribulação é um tema deste sermão, quando se fala de um período de grande perseguição e apostasia. Tudo isso já aconteceu ou ainda não aconteceu? Ou como é que nós respondemos a essas questões? Percebe? Temos aqui então, eu procurei sucintamente apresentar para os irmãos, por assim dizer, as peças do quebra-cabeça, tá? E vocês percebem que eles não se encaixam não é aquele quebra-cabeça de criança de 4 peças que você olha e, muito fácil, não é? E em 30 segundos você resolve facilmente. Não, nós temos aqui, talvez seja um quebra-cabeça daqueles de 5.000 peças que leva alguns meses para a gente montar e tem dificuldades. Precisamos reconhecer isso. E isso gera, portanto, como poderíamos imaginar, divisões de opinião. E eu queria, então, no tempo que nos resta hoje, e eu irei concluir hoje, haja o que houver. Felizmente, hoje nós não temos EBD, então não tenha pressa. Apresentar para os irmãos as várias visões que se tem sobre essas peças, como encaixá-las. Como os teólogos, estudiosos da palavra de Deus têm lidado com isso. Que respostas têm sido dadas a esses questionamentos, para entender esse sermão. E antes de falar das várias interpretações, eu quero responder a uma pergunta que talvez esteja na sua cabeça. Pastor, o que é que eu preciso saber disso? Preciso mesmo. Esse assunto me interessa. Será que isso não é algo para os seminários teológicos, para os pastores teólogos, ou aqueles que têm um interesse um pouco aprofundado nessas coisas? Talvez isso esteja passando pela sua cabeça, esse tipo de pergunta. E eu quero, então, justificar aqui o porquê é válido fazermos esse estudo preliminar. Primeiro, porque essas várias visões que existem, elas estão hoje por aí disseminadas nas igrejas. Nós não estamos falando de visões arcaicas que foram sustentadas séculos atrás, mas que hoje não se crê mais assim. Hoje existe uma única visão dominante e aí existe uma espécie de consenso. Não. Conversando com um irmão de uma igreja ou de outra igreja, ou você ouvindo um sermão online, hoje, né, você tem acesso a muito material online, você vai se deparar, talvez você não tenha se atinado, outros já tenham se atinado, mas você vai se deparar com visões completamente antagônicas que estão aí sendo propagadas, creia, acredite, de modo muito fervoroso e convicto. Esse é um debate acalorado nos nossos dias atuais. Então, nós precisamos minimamente estar informados sobre essas questões. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo é que essas diferentes visões, e nós precisamos entendê-las para compreender qual delas nós iremos adotar como a nossa, ela vai influenciar não apenas a nossa leitura de Mateus 24, é um capítulo só da Bíblia, bem, fica confuso aí, eu pulo para o 25, 26, depois fica tudo mais claro. Não é assim. É um capítulo da Bíblia, um capítulo importante, mas só que essas diferentes visões, elas vão influenciar a nossa leitura de várias outras passagens da Bíblia, como Mateus 24, Marcos 23 e Lucas 21, que são o paralelo de Mateus 24 nos demais evangelhos sinóticos, algumas profecias do Antigo Testamento, aliás, algumas não, muitas profecias do Antigo Testamento, à medida como nós interpretamos aqui, nós vamos interpretá-las de forma diferente.
Tessalonicenses, que é uma carta que fala de aspectos escatológicos. 2 Pedro, que nós lemos na liturgia, também trata de aspectos escatológicos, para não falar do livro inteiro de Apocalipse, que segue na mesma linha, obviamente, trata dos mesmos assuntos que Jesus trata aqui, de uma maneira específica do apóstolo João, mas da mesma forma, e essas diferentes escolas de interpretação vão, a depender de qual delas você adota, vai lhe favorecer a ler todas essas porções da Bíblia de uma maneira ou de outra. Então veja, é algo que de fato tem grande relevância. Muda a forma como nós lemos porções grandes e relevantes da Bíblia. Terceiro lugar, porque a depender da escola de interpretação que nós abracemos, isso vai impactar como nós entendemos até outras doutrinas. Como entendemos a doutrina do milênio, a doutrina da ressurreição, do juízo final, impacta, de fato, uma compreensão, não apenas de uma passagem, mas de várias doutrinas. E por último, meus irmãos, eu penso que todos podemos concordar com isso, vale a pena nós estudarmos isso com uma certa profundidade, porque todos amamos a Bíblia, não é? Nós amamos a palavra de Deus, nós queremos lidar com ela com responsabilidade, com coerência, e queremos compreendê-la, pedimos a Deus corretamente, e simplesmente passar batido, simplesmente pegar uma visão e segui-la sem trazer para os irmãos com honestidade, essas várias visões que existem, eu penso, não faria sentido para nós que amamos a Bíblia e queremos compreendê-la bem, compreendê-la com profundidade, entendê-la da melhor maneira. Irmãos, como já falei, é um assunto complexo, exige dos irmãos atenção, tá? Exige concentração, exige o envolvimento da mente. Existem sermões que são mais leves de se compreender, outros mais densos, e esses são dos mais densos. As crianças mães com crianças de colo, sei que tem dificuldade de dar concentração, mas, à medida do possível, façam um esforço para entender. Quais são, então, as diferentes escolas de interpretação de Mateus 24? Elas são 4 ou 5, a depender da contagem, a forma como se classifica. Eu irei classificar em 5 diferentes escolas de interpretação. Irei apresentar, por último, aquela que nós abraçamos. E cada uma delas vai ter o quê? Respostas diferentes a o quando do que os discípulos falaram e também o que é essas coisas, o que são estas coisas, que na pergunta de Cristo, quando sucederão essas coisas, o que é a vinda de Cristo, o que é a consumação dos séculos e como essas coisas vão se desenrolar, ou já se desenrolaram, ao longo do tempo. Então, cada uma das visões vão dar respostas diferentes a essas questões. A primeira delas é chamada de preterismo pleno. Vou repetir. Preterismo pleno. O que é preterismo? As crianças estão estudando português. O que é o tempo gramatical do pretérito? É o passado, não é? O pretérito é o tempo verbal que fala do passado. Então, quando fala-se preterismo pleno, está se dizendo o que nessa visão? Que todas as profecias, e é o preterismo pleno, eu posso até, pleno mesmo, todas as profecias das Escrituras já se cumpriram. Estão no nosso passado. Não estão no passado de Cristo, quando Cristo as pronunciou, estava no futuro dele, mas estão no nosso passado. Todas elas, assim, de forma um pouco mais específica, foram consumadas ou se cumpriram no primeiro século da igreja, em especial neste evento monumental que nós sim cremos que Jesus predisse, que seria a destruição do templo, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, quando Roma invadiu Jerusalém e de fato não deixou pedra sobre pedra. Essa visão, portanto, não crê numa segunda vinda de Cristo, numa volta de Cristo. Cristo já veio nesse primeiro século.
veio espiritualmente, ele veio trazendo juízo sobre Jerusalém. Nós não devemos aguardar um dia do juízo final, não devemos aguardar um tempo de tribulação. Tudo que Jesus fala aqui, tudo, já passou. E não devemos, então, esperar essas coisas. O que é que eles se apegam para defender esta visão do preterismo pleno? O fato de que, eles se apegam o fato de que tanto Jesus em Mateus 24 como em Apocalipse traz uma linguagem de que aquelas profecias têm uma certa iminência do seu acontecimento. Ora, no verso 34, o que é que nós lemos? Eu pedi para os irmãos sinalizarem o verso 34, o que é que nós lemos? Tudo isso se cumprirá sem que esta geração passe. Então, preterismo pleno, toma a palavra de Cristo ao pé da letra, nesse ponto, é tudo, essa geração, acabou. E a geração é a geração de Cristo ali, um século ali no máximo, e acabou. E de fato, quando olhamos para Apocalipse, que é uma versão estendida do sermão escatológico de Mateus 24, nós vemos uma linguagem de iminência também, de algo que está prestes a acontecer. Veja, por exemplo, no capítulo 1, verso 1 de Apocalipse, nós lemos o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em breve, logo está para acontecer. Apocalipse 1:3 é dito: o tempo está próximo. E outras passagens em Apocalipse repetem a mesma ideia de uma proximidade, de algo breve, de algo iminente, que irá acontecer num piscar de olhos. E, portanto, com base nisso, eles abraçam esta visão. Qual o problema do preterismo pleno? Meus irmãos, o preterismo pleno, ele lida com vários problemas. Primeiro que, ao fazer isso, eles vão negar verdades que estão nas Escrituras muito claras em outras passagens. Eles negam, por exemplo, o fato de que haverá uma ressurreição física, concreta, real no futuro. Para eles, há uma ressurreição, já ocorreu uma ressurreição espiritualizada, mas não real, literal. Existem passagens na Bíblia, não é, que falam sobre isso. Falando sobre uma ressurreição literal, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz o seguinte: olha, se é verdade que não há ressurreição, como alguns dizem por aí que não há ressurreição, então é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. E Paulo defende em 1 Coríntios 15 e outras passagens o fato de que há uma ressurreição literal para acontecer ainda no futuro. Então, há elementos no futuro. Nem tudo está no pretérito, nem tudo está no passado. Claramente a Bíblia fala de verdades que estão no futuro. Eles negam uma segunda vinda de Cristo, como nós a aguardamos, né? Nós aguardamos a volta de Jesus. Estamos aguardando a volta de Jesus. Que Jesus, os anjos, quando Jesus ascendeu aos céus, anunciaram que ele voltaria. E voltaria da mesma forma que ele foi. Os anjos falaram, por ocasião da ascensão de Cristo, falaram para os que estavam ali, do mesmo modo como o viste subir pelas nuvens, ele voltará, do mesmo modo. Então ele não subiu de uma maneira e voltou de outra, não é? Ele voltará da mesma maneira. De tal modo que essa visão não lida bem com as peças do quebra-cabeça. De fato, ele enfatiza um aspecto, o aspecto da iminência, o qual procuraremos dar resposta mais para frente, mas procura forçar essa peça nas demais e no final o quebra-cabeça está todo desmantelado, nós entendemos, e sai daquilo que chamamos de ortodoxia cristã, ou seja, é uma visão herética. Tá? É uma visão que nega doutrinas fundamentais do cristianismo ortodoxo, como se tem confessado ao longo dos séculos. Então essa descartamos de cara. Preterismo pleno. Se existe um preterismo pleno, você deve supor que existe também um preterismo parcial, não é? Meio a meio, que é uma segunda divisão. Essa visão do preterismo parcial, ou passado parcial, como você deve já deduzir, crê e afirma que boa parte, ou uma parte, eu diria boa parte, daquilo que Cristo falou nos Mateus 24, e o mesmo se aplicaria a Apocalipse, está no passado, mas nem tudo. Boa parte, mas nem tudo. Essa visão eu quero gastar um pouco mais de tempo explicando e
trazendo humildemente algumas críticas, porque esta é uma visão que ela é mais próxima de nós. Se o preterismo pleno é algo que eu não conheço ninguém que crê, preterismo parcial é algo que existe muitos, entre reformados inclusive, que abraçam essa visão, e aqui, portanto, eu quero lidar com ela com um pouco mais de detalhe. O que essa visão diz? Boa parte do que Cristo falou aqui no sermão profético é sim em referência ao primeiro século, a destruição do templo no ano 70, mas não tudo. Alguns vão dizer que o que vai delimitar o que está no passado e o que está no futuro, e aí entre os preteristas parciais há divisão entre eles, mas em linhas gerais o que vai fazer a divisão do que está no passado e do que está no futuro é o versículo 34. O versículo 34, quando ele diz tudo isso não passará, não acontecerá sem que essa geração passe, dizendo até aqui, tudo que foi dito até aqui já aconteceu no ano 70, e tudo que Jesus vai falar a partir daqui, então será ainda para o futuro. E a partir do verso 34, Jesus fala ainda de um juízo final, Jesus fala ainda de uma vinda dele. Então veja, os preteristas plenos, melhor do que os parciais, melhor do que o pleno, eles não negam verdades importantes do cristianismo, como o dia da ressurreição, um dia do juízo final, essas verdades que nós conhecemos e cremos, está dentro da ortodoxia cristã. Contudo, assim como os preteristas plenos, eles se apegam à questão da iminência. Tá? Então, é breve, esta geração, tudo isso acontecerá com brevidade. Então eles dizem, não, é preciso entender isso à luz dessas verdades. Eles focam nessa peça do quebra-cabeça. Mas como é que eles lidam então com isso? Se tudo aconteceu, e Jesus, do verso 1 a 34, fala da sua vinda, fala da consumação do século, fala de todas essas verdades, como é que eles lidam com essas demais peças do quebra-cabeça? Ele as definem à sua maneira, para poder fazê-las encaixar. De que modo? Bom, vamos olhar a pergunta dos discípulos. Pergunta dos discípulos, uma visão preterista parcial. Tá? Faz de conta que eu sou um preterista parcial. Como é que eles enxergam? Os discípulos vêm para Cristo e perguntam, Senhor, quando sucederão estas coisas? Que coisas? Um preterista parcial dirá, a destruição do templo. E aí os discípulos continuam perguntando, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aí os preteristas vão dizer o seguinte, não, veja, a vinda de Cristo aqui que os discípulos perguntaram e que Jesus vai responder, não é aquela que nós popularmente conhecemos, o dia final, a volta de Cristo, quando será o dia do juízo final. Não. Quando houve a destruição do templo no ano 70, Cristo veio. Cristo veio sim, ele já veio. Já teve uma segunda vinda. Alguns preteristas parciais vão dizer que essa segunda vinda foi espiritual, Cristo veio, mas não fisicamente. Ele veio pelo seu espírito, ou pela providência conduzindo os atos, mas foi interpretado como uma vinda de Cristo. Outros vão dizer, não, Cristo veio fisicamente. Cristo já foi assunto aos céus, no ano 70 ele voltou fisicamente para comandar a destruição de Jerusalém, como ele trazendo juízo a Jerusalém. Foi assunto aos céus de novo e voltará no dia final. Assim eles definem. E quando os discípulos falam em consumação dos séculos, que mostraremos na nossa visão, é uma expressão que diz respeito ao fim do mundo, como nós o conhecemos hoje. Os preteristas parciais vão dizer, não, a consumação do século, na verdade, é o quê? É o fim da era judaica. Quando o templo foi destruído, a era judaica acabou. E assim, dessa maneira, eles conseguem encaixar as peças deste quebra-cabeça. E aí,
o que é que isso os libera? Ou abre que possibilidade para os preteristas parciais? A seguinte, acompanha que é bem interessante isso. Se grande parte está no passado, então o futuro nosso não precisa ter nada a ver com o que Jesus falou aqui. Pelo contrário, muitos preteristas parciais, não todos, e aqui eu faço a ressalva, não todos, mas muitos vão dizer o seguinte: o passado foi destruição, angústia, perseguição, tudo isso ligado à destruição de Jerusalém, juízo. Mas o futuro, glória. O mundo, a boa notícia é, o mundo está melhorando. Cada dia, pela pregação do evangelho, assim eles creem, pessoas vão se convertendo, a ponto de que famílias vão se converter, depois bairros vão se converter, povoados, cidades, estados, países e o mundo vai se converter. E vai se tornar um mundo cristianizado. É a visão pós-milenista. E há muitos reformados que creem assim. Não me espantarei se existir entre nós alguns que pensem assim. Tudo bem, respeitamos. São visões distintas. Então veja, se há um rompimento do passado com o futuro nada tem a ver com o passado. E antes da volta de Cristo, tudo vai bem. Eu gostaria que assim eu fosse. Não é? Obviamente que todos, né, desejamos ver o mundo cristianizado. Que coisa maravilhosa, não é? Mas a pergunta não é o que nós gostaríamos, é o que a palavra de Deus apresenta. Deixe-me apresentar aos irmãos algumas críticas, e aí, os irmãos que mantêm as Bíblias abertas, e vamos ver algumas coisas que os preteristas parciais fazem com o texto, e que nós entendemos não fazem sentido. Por exemplo, no verso 30, mantenha a sua Bíblia aberta. Ajuda a despertar. Sei que o café está pesando aí na barriga, né? Mantenha a Bíblia aberta para a gente fazer esse estudo e ajuda a estar acompanhando com atenção. Veja o que diz aqui no verso 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Veja o que diz. Os preteristas parciais dizem, isso já aconteceu. Cristo já voltou. E todos os povos da terra se lamentaram ao ver o Filho de Deus vindo nas nuvens com poder e muita glória. Como é que eles dizem isso? Veja. A expressão povos da terra, os preteristas parciais vão dizer, não são todas as nações do globo, mas são as tribos de Israel. A palavra povos aqui, ela tem essa tradução, e aí damos um braço a torcer, damos uma mão à palmatória. A palavra povos, ela pode ser interpretada como tribos. E em muitos contextos é a mesma palavra para falar, quando tem esse tribos de Israel, para se referir ao povo judeu. E aqui o que eles dizem, não, veja, Jesus voltou e quem viu foi a Judéia. Foi o povo judeu. Os povos judeus ali viu, os povos da terra, as tribos de Israel, viram Cristo voltando para trazer juízo com poder e muita glória para Jerusalém. Pergunta, o contexto nos permite interpretar povos da terra como as tribos de Israel? Entendemos que não. Porque olhe o verso seguinte, verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, aí vem, dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. O que é essa expressão? Aqui nós temos dois versos paralelos, tá? Verso 30 e verso 31. O que significa a expressão? Vamos reunir dos quatro ventos, norte, sul, leste, oeste, e de uma outra extremidade do céu. É uma expressão que diz aqui que o impacto que vai ter é global. Não é regional.
Ele não está se referindo aqui à Judéia e às tribos de Israel, mas a todo o globo, a toda a terra criada, os 4 cantos. É uma expressão que se refere, não é, a toda a terra. Logo, percebe-se aqui que a peça foi ligeiramente forçada. Olha o verso 27, que está no mesmo contexto, que diz aqui no mesmo contexto, falando de como será a vinda de Cristo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, do Oriente ao Ocidente, o que é uma expressão, meus irmãos? É uma expressão para embarcar o todo da criação, certo? Não é algo regional. Então, tribos de Israel não faz jus ao contexto, tá? É uma alegoria, uma alegorização, eu penso, da passagem. Outra questão dos preteristas parciais, verso 29. Quando fala que pela ocasião da vinda de Cristo, o cosmos vai se desfazer. Veja, verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. O que é que está falando aqui? Por ocasião da vinda de Cristo, tomando aqui a figura usada por Jesus, os elementos celestes vão se desfazer. Isso já aconteceu? Os presbíteros já aconteceu. Isso já aconteceu. Aconteceu como? Simbolicamente. Eles vão dizer, isso é uma linguagem profética, hiperbólica, usando hipérboles, para descrever como foi a sensação quando os exércitos romanos invadiram Jerusalém. Foi como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Eles vão responder assim. Pode ser, pode não ser. Faz sentido do contexto ou do ensino geral das Escrituras sobre o tema, de que a volta de Cristo vai ser acompanhada dessa destruição dos elementos de forma simbólica e não literal. Não faz. Nós lemos 2 Pedro capítulo 3 durante a liturgia. Abra aí outra passagem, 2 Pedro capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, onde o tema lá é o mesmo, é a volta de Cristo, tá? Inclusive, Pedro faz referência ao ensino do nosso Senhor, talvez refletindo aquilo que Jesus ensinou aqui em Mateus 24. Lembre-se, Pedro era um dos 4 que estavam ali ouvindo o sermão profético. E Pedro vai descrever a volta de Cristo. E olhe o que ele diz aqui a partir do verso 5. Ele diz o seguinte, vou ler o verso 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiram da água através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado na água. Ele faz uma referência aqui ao dilúvio. Tá? E a hora que ele vai falar agora, verso 7, presta atenção. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens iníquos. E que ele vai falar aqui é a vinda de Cristo. Os céus estão entesourados para o fogo. Agora olha no verso 10, falando da vinda de Cristo. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as suas obras que nela existem serão atingidas. Pedro aqui usou a mesma linguagem de Jesus no sermão profético. Mas note um detalhe. Pedro comparou o que há de acontecer pela vinda de Cristo com o quê? O dilúvio. O dilúvio foi simbólico ou foi literal? Foi literal. Então, trazer uma interpretação aqui
Poderia ser simbólico, muitas vezes é, às vezes a linguagem é simbólica, mas no contexto aqui não sugere. E Pedro aqui está ecoando o ensino de Cristo de Mateus 24. E fazendo a comparação com o dilúvio. Não, assim como pela mesma palavra que o Senhor afogou o mundo na água, agora não vai ser pela água, vai ser pelo fogo. Repare, literal. Volte para Mateus 24. Outra argumentação dos preteristas parciais. Mateus 24, verso 31. Veja o que vai acontecer, ou o que, na visão dos preteristas parciais, já aconteceu. Quando Jesus voltar, ou seja, já voltou no ano 70, ele enviará os seus anjos, verso 31, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso já aconteceu? Os preteristas parciais vão dizer, já aconteceu. Os anjos já vieram e com grande clangor de trombeta já reuniram seus escolhidos dos 4 ventos. Como isso aconteceu? Eles vão explicar. Não, veja. Os anjos aqui são os pregadores do evangelho. E o tocar da trombeta é a pregação do evangelho, por meio da qual os eleitos são reunidos. Tem alguma base bíblica para isso? Alguns vão dizer que sim, Apocalipse faz referência às cartas da Ásia. Alguns entendem aos pastores da igreja como anjos. A palavra anjo literalmente quer dizer enviado do Senhor, né? Poderia ser. Mas faz sentido, pelo contexto, essa interpretação? Não faz. Supor que esses anjos aqui não é um anjo literal, não é um anjo mesmo, seres celestiais que habitam nos céus. E que na verdade são homens que estão pregando o evangelho. Não faz, eu vou lhe dizer por quê, várias razões. Primeiro, observe que todos os grandes atos redentivos de Cristo foram acompanhados pelo quê? Pela presença literal de anjos. Quando Jesus nasceu, quem estavam lá cantando os aleluias e louvores a Deus? Um grande número incontável de anjos que os pastores viram, não foi? Estavam lá. Quando Jesus nasceu, os anjos estavam lá literalmente. Na tentação de Cristo no deserto. É dito que ao final da sua tentação, anjos vieram e o serviram. Foi quem? Foi os homens? Não, anjos literais que o ampararam na sua aflição depois de jejuar por longo tempo. Próximo à sua morte no Getsêmani, quando Jesus estava ali orando, suando gotas de sangue, o Evangelho de Lucas diz que então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Aí fica claro, né? Anjo do céu que o confortava. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e as mulheres foram para o túmulo, elas viram primeiro 2 anjos que anunciaram que ele não estava ali, que ele ressuscitou. Quando Jesus foi assunto aos céus, é dito que anjos vieram para falar aos homens enquanto Jesus subia, e anjos falaram, mesmo modo como viste subir, ele voltará. E quando Jesus voltar? Não, aí não vai ser os anjos literais, vai ser os pregadores do evangelho. É disso que Jesus está falando aqui? Não faz sentido. Não faz sentido. Fora que uma outra passagem deixa isso ainda mais claro. Abra comigo em Mateus 13. Quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, parábola conhecida de todos nós, e ele fala que haverá o joio e o trigo não devem ser separados, certo? Pois isso é algo que será feito no final, a separação do joio e do trigo, não é? E na explicação, veja o que Jesus fala, na explicação da parábola do joio e do trigo, a partir do verso 36. Diz assim: então, despedido das multidões, foi Jesus, Mateus 13, verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu. Agora ele vai explicar o que é cada elemento da parábola. O que semeia a boa semente é o filho do homem.
O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Agora, olha o verso 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. Lembra que ele fala em consumação do século em Mateus 24? E olha o que ele diz. E os ceifeiros são os anjos. Olha, então na consumação do século vão vir os anjos. Ah, mas será, pastor, que anjo aqui não é também, como lá em Mateus 24, os pregadores do evangelho? Não é, porque continue a leitura, verso 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e todos os que praticam iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. É isso que os pregadores do evangelho fazem? Não. Quem faz isso são os anjos. Eles vão reunir tanto os eleitos quanto os ímpios. E essa é uma prerrogativa do anjo. Se é simbólico o anjo, então é simbólico também o diabo aqui na parábola, não é? Porque o inimigo na parábola é o diabo e os ceifeiros são os anjos. Então não pode ser simbólico. Simbólico de homens. Não, não é. Jesus está falando aqui de anjos, anjos mesmo. Essa forma dos preteristas parciais de reinterpretar não está correta. E por último, e o mais importante de todos, é inacreditável como o tempo voa. A vinda de Cristo. Os preteristas parciais dizem que Cristo veio já. Como ele anunciou que viria, ele já veio. Ele veio no ano 70. Você pensa que quem conduziu os exércitos romanos foi o grande general Vespasiano, a mando de Nero? Não, não foi. Foi Cristo Jesus. Que anunciou juízo sobre Jerusalém. E vão dizer os preteristas parciais, foi ele que veio para derramar juízo. E muito embora não negamos que Cristo decretou e ordenou, e podemos até dizer superintendeu, toda a destruição de Jerusalém, não podemos dizer que isso foi a sua vinda. Aquilo que ficou conhecido como a parúzia. A palavra vinda, no grego é que é a parúzia. Você já deve ter ouvido falar essa palavra no grego, né? A parúzia de Cristo. Nós aguardamos a sua vinda. A palavra parúzia no grego é a palavra traduzida por vinda, é quando ele voltará. Ficou assim conhecido, né? E por que essa interpretação de que Cristo voltou no ano 70 está peremptoriamente excluída? Seja se ele voltou fisicamente ou espiritualmente. Por quê? Por uma razão simples. Pelo mero fato de nós estarmos debatendo se ele voltou ou não, já disse que não voltou. E quem diz isso não sou eu, é Jesus no próprio Mateus 24. Abra comigo em Mateus 24. Mateus 24, como é que o sermão começa? Jesus advertindo contra aqueles que dizem, olha, Jesus voltou, Jesus está ali, Jesus está lá. Ele diz, não acredite. Por quê? Aí vamos ver o texto. Mateus 24, a partir do verso 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, de Jesus. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não vá, não saia, não perca seu tempo. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Agora veja o que ele diz no verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo aqui? Que a vinda vai ser inconfundível. Todos verão. Aí eles vão dizer, não, todos viram, na Judéia. Esse é o argumento, né? Dos preteristas parciais. Né? Não, viram, todos viram. Na Judéia. Paulo não falou sobre isso nas suas cartas. Pedro, interessante, né? Ninguém anunciou que isso aconteceria. Mas a palavra que mostra que ia ser inconfundível. Se nós estamos debatendo isso, já mostra que não é. Cristo não voltou ainda. Como dizem os preteristas parciais. E uma série de outros. Vou ser mais rápido. Pastor, mas e o problema da iminência? Jesus não disse
que era naquela geração, eu ainda vou trazer a resposta da geração. Mas Apocalipse não diz que ia ser em breve. Os preteristas espaciais dizem, em breve vai acontecer. Apocalipse fala, é breve, é breve. É verdade. Há uma iminência de que está para chegar. Há uma linguagem de brevidade. Mas como é que a Bíblia responde a isso? O próprio apóstolo Pedro traz isso. Em 2 Pedro, capítulo 3. Eu sei que os irmãos não vai e vem de Bíblia, mas hoje é assim. Abre aí novamente 2 Pedro 3. Segunda Pedro 3, o apóstolo Pedro ele vai responder aos que faziam chacota da promessa da vinda de Cristo. E diz o seguinte, verso 4, 2 Pedro 3, 4. Alguns dizem por aí, onde está a promessa da sua vinda, da sua parúzia? Mesma palavra que apareceu lá em Mateus 24. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, não estamos vendo nada diferente. Cadê? Ele não prometeu que ia voltar? Por que não voltou ainda? E Pedro vai responder esse questionamento. Ele vai trazer várias questões. Mas observe aqui, para ser mais breve, olha o que ele diz no verso 8. Ele vai dando uma argumentação contra essa objeção, mas no verso 8 ele diz assim, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos, como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Os preteristas parciais dizem, não, tem que ser rápido. Porque disse que era rápido. Epa, Pedro mesmo responde isso. Não, calma, veja. A forma como Deus lida com o tempo não é a forma como nós lidamos. Não é a mesma maneira. Então, essa brevidade ela deve ser entendida por uma ótica divina. É o que Pedro está respondendo. Não pela ótica humana, é amanhã, é depois de amanhã. Pode ser? Porque para o Senhor, 1000 anos é como um dia. Mas pode não ser, porque para o Senhor, um dia é só como 1000 anos. A brevidade, a linguagem da brevidade não aponta para o fato que vai acontecer amanhã, ou que teve uma obrigatoriedade de acontecer no primeiro século, não. Mas aponta para o fato, assim entendemos, que pode acontecer a qualquer momento. Ou que é o próximo evento da fila dentro da história da redenção. A história da redenção teve vários eventos, né? A vinda de Cristo. Antes da vinda de Cristo, a vinda de João Batista tinha que acontecer. A vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, Pentecostes. Qual é o próximo evento da fila? A volta de Jesus. Assim entendemos. Talvez a linguagem da brevidade aponta para isso. É breve no sentido de que é o próximo. É a próxima grande coisa a acontecer. Que nós notaremos, que nós veremos. É quando Jesus voltar. Tudo isso responde. Então, por essas razões, meus irmãos, nós entendemos que o preterismo parcial, ele não encaixa com naturalidade essas peças, esse quebra-cabeça. Percebe? Houve uma certa forçação ali de alguma peça ou outra para encaixar. Falo isso respeitosamente para com os meus amigos preteristas. Terceira visão. Obrigado, irmão. Tá ganhando galardão, né? Obrigado. Terceira visão, vou falar com mais brevidade. Se existem os preteristas, existem no outro extremo os futuristas. Você vê como é bem diferente as interpretações, né? Uns entendem que está tudo no passado, uns entendem que está parcialmente no passado. E os futuristas entendem que praticamente está tudo no futuro. Ou seja, aquilo que Cristo vai falar no sermão profético diz respeito a eventos que estão ali nos dias ou nos tempos que vão anteceder a volta de Cristo. Não são os eventos, talvez, de agora, mas os eventos iminentes da volta de Cristo. E é sempre dentro dessa visão, o questionamento é, será que já é agora? Será que já é agora? Até aquele questionamento, talvez você não faça ciente disso, mas é de uma perspectiva futura. Estamos vivendo os últimos dias. Né? Estamos nos últimos dias. Só pode ser. Porque veja, tem rumores de guerra, guerras estão acontecendo. Aí vê uma guerra acontecendo na Ucrânia, vê o Covid-19, pronto, Covid-19 é os últimos dias, acabou. Como se nunca tivesse tido uma pandemia no mundo, né? Foi a primeira.
Não, o Covid é os últimos dias. Aí vê as loucuras dos nossos tempos. É os últimos dias, então, agora, Jesus voltará, Jesus voltará. Ou seja, está sempre olhando o que Cristo falou aqui, procurando no futuro, um momento em que essas coisas vão acontecer e que agora sim, Jesus vai voltar. Porque agora essas coisas estão para acontecer. E aí, como é que ele responde então ao verso 34? Esse verso 34 é aquela peça importante do quebra-cabeça, né? Tudo isso vai acontecer sem que esta geração passe. E agora? Como é que responde a isso? Aí, a forçação agora é nessa peça. Vou dizer, não, veja, esta geração diz respeito aos judeus. Não é os contemporâneos de Cristo, mas aos judeus. A etnia judaica vai permanecer até o fim. Essa é uma explicação que se dá. Ou seja, Jesus está querendo dizer aqui não quando aqueles eventos vão acontecer, mas ele está querendo dizer o quê? Que os judeus não vão passar até o fim. O que não é isso que Jesus está dizendo, isso é meio óbvio no texto. Jesus não está aqui respondendo quando os judeus vão sobreviver, até quando eles vão estar vivos ou não. Jesus está dando marco temporal para os eventos que ele está anunciando. E o marco temporal é a geração. Se você transfere isso para uma etnia, acabou o marco temporal. Porque a etnia dura sempre. Poderia falar mais coisas sobre a questão futurista, mas vou passar. Só por curiosidade, a visão futurista está ligada muito à doutrina dos dispensacionalistas, ligado à visão pentecostal. Os pentecostais são, em linhas gerais, futuristas, né? Você deve pensar naquele filme Deixados para Trás, filme que passou, que vê quando vai acontecer o arrebatamento, a grande tribulação, sempre algo no futuro. Estão aguardando o cumprimento dessas coisas no futuro. É uma visão muito ligada ao pentecostalismo. Quarta visão, também falarei breve, é o historicismo. O que é a visão historicista? Entende que em Mateus 24 e Apocalipse, o que Jesus falou não foi, não necessariamente nem o passado nem o futuro, mas Jesus deu um mapa profético da linha do tempo de Cristo até a sua vinda. Falando de eventos que vão acontecer ao longo da história. E o que é que os historicistas fazem então? Eles procuram na história eventos que... esse evento foi profetizado por Cristo. É esse aqui. A peste, Covid-19. Só pode ter sido o Covid-19 que era. Aí surgiu um novo Papa. Não, ele é a besta. Ou surgiu isso, aquilo. Então vai se procurando na história os marcos temporais do que Cristo foi falando, de modo cronológico, para saber em que momento estamos. Esta era a visão predominante dos puritanos e dos reformadores. O pai do puritano Thomas Goodwin escreveu um comentário em Apocalipse, ele identificou Lutero como um do quarto anjo que aparece em Apocalipse, que tocou uma trombeta com grande força, e aí ele falou de Lutero, que Lutero tinha aquela personalidade contundente, forte, combativa, que aqui é a reforma protestante. Veja, aqui em Apocalipse, no capítulo 12, estamos falando da reforma protestante que aconteceu, e era Lutero, e aí isso então vai acontecer. Então repare, eles procuram sempre identificar, ao longo da história, os eventos proféticos. Acaba que isso não encaixa. Porque quando vai pegando a profecia e vai pegando a história, algumas coisas até parecem bater, né? Lutero realmente era como um anjo forte. Mas outras coisas não bate, não casa. E geralmente essa é uma visão vista pela perspectiva da história da pessoa. Onde ela está, no seu ambiente geográfico, na sua cultura, ignora que o mundo é imenso. E que existem outras culturas, o Senhor profetizou a respeito do que acontecer no mundo todo. Não a respeito apenas da sua história, da sua perspectiva, do seu ponto de vista. Não casa. O historicismo também ficou para trás. Essa foi uma visão dos reformadores, puritanos, grande parte. E quando eles vieram para a América, seria um cumprimento da profecia onde vamos inaugurar a Nova Jerusalém, uma cidade posta sobre os montes,
assim visualizavam, veja, sempre procurando eventos na história que seriam cumprimento de profecias. Mas não casa, não bate. E essa visão foi largamente abandonada no passado, não é mais defendida. E por último, a visão que nós abraçamos. Então, recapitulando. Preterismo a pleno, preterista parcial, futurista, historicista e, por último, a visão chamada de idealista, ou como eu prefiro chamar, tipológica. Essa visão entende da seguinte maneira. Jesus está falando do que aqui? Está falando da destruição de Jerusalém. Sim. Não há como fugir disso. Jesus é muito claro a respeito disso, que ele está falando do templo que vai ser destruído. Ele traz elementos próprios do contexto judaico, da Judéia, da Jerusalém ser sitiada. Tudo isso é mencionado e veremos mais detalhes quando olharmos os pormenores do texto. A destruição de Jerusalém está profetizada por Cristo e isto já aconteceu. Mas, tipologicamente, por isso eu chamo essa visão de tipologia, a destruição de Jerusalém foi um evento que foi um tipo do que há de ser o juízo final. Jerusalém foi destruída porque rejeitou o Messias, que veio para eles. Não é isso que aconteceu? Jesus disse, eu vim para os meus não me quiseram. O resultado foi, a casa ficou deserta e ela foi destruída. Mas o mundo há de ser destruído quando o evangelho for para o mundo. E o mundo rejeitar. A mesma coisa que aconteceu com Jerusalém, há de se repetir numa escala global em todo o mundo. Então, estes dois eventos, eles são muito próximos. São distintos, porque são eventos distintos cronologicamente, mas eles têm uma ligação tipológica um com o outro. E porque eles têm uma ligação tipológica uma com a outra, muitas vezes você pode falar de um com referência ao outro. E aquilo que é dito de um se aplica ao outro, aquilo que é dito do outro se aplica a um. Eles têm uma relação. E isso talvez explicaria, e eu digo talvez aqui na humildade de que podemos estar errados, o fato da resposta de Jesus ser tão entrelaçada, uma questão com a outra. E os sinais que Cristo apresenta aqui, portanto, contra os historicistas e futuristas, não são necessariamente de eventos específicos que vão acontecer. Jesus aqui falou do Covid-19, ou Jesus falou da reforma protestante do século XVI, ou vai falar de algo que ainda vai acontecer no nosso futuro. Ele trouxe sinais que caracterizam, não apontam eventos específicos, mas caracterizam como o mundo há de transcorrer até que esses dois grandes eventos acontecessem. A destruição de Jerusalém, guerras, rumores de guerras, confusão, apostasia. E isso se repete em escala cada vez maior até a volta de Cristo. Então cremos que a volta de Cristo, que é dito aqui, sim, é a sua volta final. Vários textos que eu separei, estou debatendo aqui se eu olho com os irmãos ou não. Dá para ver alguns, vamos ver alguns. Veja, por exemplo, 2 Pedro mesmo, que nós vimos, é uma exposição de Pedro de Mateus 24. Olha que quando Pedro fala da vinda de Cristo, da parúzia, a mesma palavra usada aqui em Mateus 24, ele se refere a eventos que não podem ter a sua consumação completa e cabal no que foi o ano 70. Porque veja o que ele fala aqui a respeito da vinda de Cristo. Eu vou pular os versos. Veja primeiro no verso 7. A vinda de Cristo combina com o dia do juízo.
Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e para a destruição dos homens ímpios. Esse o dia do juízo é o ano 70? Penso que não. O que está falando aqui é o dia final do juízo. Veja que quando Cristo voltar, não haverá mais oportunidade de salvação. Verso 9 de 2 Pedro 3. Que é a nossa lente para interpretar Mateus 24. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Verso 9, veja o que ele diz. Pelo contrário, por que Jesus não voltou ainda? Pedro vai dizer aqui, uma das respostas é, porque ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que ele está dizendo com isso? Que enquanto ele não volta, há oportunidade de salvação. Mas depois que ele vier, acabou. Não tem mais oportunidade de salvação. Então, ele está falando aqui do que foi no ano 70. Se foi, ninguém seria mais salvo, não é? Não. A vinda de Cristo é o dia final. Veja em 2 Pedro 3, quando Cristo vier, veja no verso 13. Será a inauguração do novos céus e nova terra. Nós, porém, segundo a sua promessa, que promessa de quem? De Jesus, que Jesus proferiu para Pedro em Mateus 24. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Quando Jesus voltar, será a inauguração do novos céus e nova terra. Se Jesus está falando aqui de eventos tanto do ano 70, isso é evidente, é inegável, mas ele está falando também de eventos no dia final, que se identificam, porque tem a mesma natureza. A mesma coisa quando olhamos a expressão consumação dos séculos. O tempo já se vai, e eu não vou fazer esse estudo aqui, mas há várias passagens que nos mostram que a consumação dos séculos é uma expressão não para o fim da era judaica, mas para o fim do mundo, como nós o conhecemos. Interessante, aí você vê os paralelos, não é? O Senhor determinou e decretou a destruição do templo, que era a sua morada, que ficou escombros, mas para que após isso o Senhor erigisse uma nova casa. O próprio Pedro vai dizer, casa não construída por mãos, mas com pedras vivas que somos nós. Esse é o templo do Senhor. Existe um templo onde Deus habita? Existe. É erigida com pedra, bloco, feito de carne e osso. Erigido pelo próprio Deus, que é a igreja do Deus vivo. De modo análogo com o mundo. O mundo está estesourado para o fogo e chegará um momento em que neste mundo não ficará pedra sobre pedra. Não vai ficar estrela no céu. Mas para dar lugar aos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Percebe a comparação tipológica do que aconteceu no ano 70 com o que há de acontecer? E essas coisas, então, vão nortear a nossa interpretação de Mateus 24. Em resumo, o que é que se crê? Que Jesus está falando aqui, tanto dos eventos do ano 70, como dos eventos da sua vinda e da consumação dos séculos, que diz respeito ao fim do mundo, à volta de Cristo, que nós ainda aguardamos. E essas coisas, elas têm um paralelo uma com a outra, tipologicamente. E os sinais que antecederam um serão os mesmos que antecederão o outro, em intensidades diferentes. Tinha mais coisas que eu queria falar aqui, mas o tempo foi embora. E eu também não quero abusar da paciência dos irmãos. Essa é a visão que nós temos desta passagem. Tem uma coisa para falar, que não posso deixar de falar. Pastor, e esta geração? Não é? Jesus não disse que tudo isso acontecerá sem que esta geração passe. O Senhor está dizendo que tem coisas que ainda vão acontecer nesse sermão. E quando ele disse que ele voltar e, com poder e grande glória, isso diz respeito à sua vinda final. E aí que é a resposta tipológica, penso eu, os irmãos julguem, é a melhor maneira de encaixar todas essas pedras no quebra-cabeça. Verso 34 fala, tudo isso acontecerá sem que esta geração passe. Quem é esta geração? Cremos,
ser os contemporâneos de Cristo. Sim. Que viram o cumprimento do ano 70, da destruição de Jerusalém, e que nesse sentido eles viram tudo. Porque o ano 70 era um tipo do que haveria de acontecer no dia final. Eles não viram tudo exaustivamente. Imagine uma geração ver tudo que tem para acontecer. Isso não aconteceria. Mas eles viram tudo representativamente. Eles viram o Senhor, eles viram como que um dia do juízo. O ano 70, meus irmãos, foi como que um dia do juízo. E eles viram. E todos veremos o dia do juízo. Dessa forma entendemos que é a geração de Cristo, que viram o ano 70 e que representava tudo o que aconteceria ali em miniatura, mas que aconteceria no mundo todo ainda no futuro. Assim nós pensamos que as pedras se encaixam. Não sei se eu consegui ser claro, é difícil, é confuso, é muita coisa, não é, para tentar explicar. Tentei simplificar ao máximo. E estou à disposição dos irmãos, é claro, se quisermos aprofundar esses assuntos e conversar mais em outras circunstâncias. Meus irmãos, em conclusão, temos aqui um grande, belo sermão, marcado por solenidade e gravidade diante de nós. Vamos ainda estudá-lo. Isso foi introdutório. A partir da semana que vem nós já vamos ver a primeira parte, que é o que ele chama de o princípio das dores. Depois a grande tribulação, depois a vinda do Filho. Veremos passo a passo esse sermão. Temos um grande sermão pela frente. E que há de inspirar em nós esperança, confiança e perseverança na fé em meio a lutas e dificuldades e provações. Esse é o propósito. E rogamos a Deus que, à medida que interpretamos, e queremos assim fazê-lo da melhor maneira, da maneira correta, que Ele possa aplicar isso nos nossos corações, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a confiança em Cristo, que de fato decretou e ordenou todas as coisas, que hão de acontecer segundo a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.